Olá, voltamos para mais uma aula sobre direito do trabalho. Nós estudamos no bloco anterior relação de trabalho, relação de emprego. Nós podemos verificar diversos elementos caracterizadores desta relação. E a partir de agora, nós vamos aprofundar um pouco mais nossos estudos acerca da questão envolvendo o trabalho autônomo. Sim, nós vamos falar do trabalhador autônomo, que é aquele que está previsto no 442B da CLT, mas nós vamos estudar um pouco além. Nós vamos falar do autônomo e também vamos estudar outras espécies de relação de trabalho também. Mas para começar, vou dar destaque para vocês acerca dessa relação que é uma das mais importantes também, tal como relação de emprego. O trabalho autônomo, ele pode ser compreendido como uma modalidade de relação de trabalho. Lembra que eu falei para vocês que a relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é da espécie? Então, o autônomo também pode ser considerado uma outra espécie. E aqui, a principal característica que nós temos é a ausência de subordinação jurídica. Olha que fenômeno interessante, a ausência de subordinação jurídica. Mas essa ausência de subordinação jurídica é entre quem? Eu vou colocar para vocês aí no nosso quadro. Opa, peraí que deu um chabuzinho aqui, deixa eu voltar. Opa, vamos rabiscar a tela. Ah, voltou. Olha só, então o autônomo, ele tem ausência de subordinação jurídica. E essa relação, pessoal, é entre trabalhador, que é o trabalhador autônomo, e do outro lado nós temos quem, pessoal? Nós temos o tomador de serviços. Nós podemos dizer tranquilamente que essa relação ela é formada dessa forma, ela é formada aí dessa maneira no que diz respeito ao trabalho do autônomo, tá bom? Tome nota isso no seu caderno para você não esquecer. Essa distinção ela é bastante cobrada, pessoal, em provas de concurso público, em provas aí até mesmo da OAB, enfim. E eu quero que vocês levem em consideração sempre esse fenômeno. Para a CESP, que é uma banca examinadora famosa, nós podemos falar que o que diferencia uma relação entre empregado e o trabalhador autônomo, evidentemente, é o seguinte, é a subordinação jurídica. Porque o empregado, ele vai ter subordinação jurídica, já o autônomo não. O autônomo, a ausência dessa subordinação, ou seja, dessa dependência com o empregador, é a principal marca que nós temos deles. O trabalhador autônomo, pessoal, ele presta serviços com profissionalismo e também com habitualidade. São outros elementos que nós temos que destacar aqui. Porém, esse profissionalismo e essa habitualidade que nós estamos destacando para vocês, ela pode acontecer por conta própria. Logo, nós podemos falar que o autônomo, além de tudo que ele demonstra, ele assume o risco da sua atividade. Nós dizemos, em outras palavras, que o autônomo tem uma espécie de alteridade. A alteridade não é assumir o risco do negócio? Então, o autônomo ele tem isso. É uma característica que nós temos, que nós podemos destacar. Então vamos para o quadro. Sobre a figura do nosso autônomo, que eu estou colocando para vocês, nós podemos falar que ele trabalha por conta própria, ele assume os riscos da sua atividade, né, evidentemente. E olha só, a habitualidade aqui, se houver, deixa eu falar para vocês, a habitualidade ela se refere à repetição do trabalho autônomo.
Vale destacar aqui, pessoal, que no caso dessa habitualidade que nós estamos falando, que diz respeito, evidentemente, a essa repetição do trabalho autônomo, é considerável não a frequência com que presta serviço a cada um desses tomadores, tá? Isso não é levado em consideração, mas sim quando ele vai prestar esses serviços. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: quando o autônomo ele assume o risco das suas atividades, ou seja, do empreendimento que ele está exercendo, do empreendimento que ele está trabalhando, ele tem então essa espécie de alteridade, que é, no caso, uma situação clássica que nós temos, que sempre cai em prova, são de consultores de empresa. Só que olha só, ainda assim nós podemos falar que o traço que distingue a característica com a relação de emprego, mais uma vez eu destaco para vocês, é a subordinação jurídica. Tome nota desse elemento, é o elemento principal para configurar ou não a figura do nosso autônomo. O autônomo, um outro elemento que eu gostaria de anotar aí para vocês, é o seguinte: ele não disponibiliza a energia de trabalho. Opa, faltou um R aqui. Deixa eu apagar, né? Vamos fazer um negócio direitinho. Deixa eu apagar aqui. Opa, boa. Ele não disponibiliza a energia de trabalho para terceiros. O que significa isso, pessoal? Nós podemos caracterizar que no caso do autônomo, ele sempre vai ser dono, evidentemente, da sua, ele sempre vai ser dono do seu trabalho, da atividade que ele estiver executando, ou seja, da sua própria energia. Os contratos de prestação de serviço que envolvam o autônomo, eles deverão ter firma reconhecida com a assinatura de terceiros. E, evidentemente, o objeto de contrato aqui sempre vai ser um contrato de resultado. Anote isso no seu caderno, é um contrato de resultado, pessoal, e não um contrato de atividade, como acontece no contrato de trabalho. Porque aqui, no caso do autônomo, eu vou te contratar para você construir um muro, para você fazer algo certo, determinado, diferente numa relação de emprego, que eu vou contratar para você sempre estar desempenhando as atividades para mim. O autônomo, ele é uma pessoa física, só que ela é uma pessoa física que exerce as suas atividades por conta própria. E além do mais, pessoal, ele tem uma natureza de cunho urbano, com fins lucrativos ou não. Isso quem dizia para nós é uma lei bastante antiga, é a Lei 8.212 de 1991. Ela dava esse exemplo para nós. Mas eu posso destacar para vocês que os conceitos de autônomo, eles foram bastante superados ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, é uma situação bem atípica. Nós podemos utilizar como exemplo de autônomo, deixa eu colocar para vocês na telinha. Deixa eu colocar lá para vocês. Olha só, nós destacamos a prestação de serviços. Opa! A prestação de serviços lato sensu. O que significa isso, pessoal? O tomador, ele não tem, então, aqui, o interesse na manipulação da energia de trabalho. Ele não quer energia. Mas sim, o que ele quer é resultado. Então, eu contratei alguém para fazer um serviço de marceneiro na minha casa. O que eu quero, pessoal? Eu quero que esse marceneiro ele vai lá e construa um armário e pronto, acabou. Eu quero o armário, eu não quero que todo mês ele esteja fazendo o armário. Até porque se todo mês ele estiver fazendo um armário, eu vou ficar muito irritado, né? Porque significa que o trabalho dele não é tão bom. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o de empreitada, pessoal. A empreitada, artigo 610 do Código Civil, tá bom? 610.
Para quem quer saber, o do prestação de serviços que nós falamos anteriormente é 593 e seguintes do Código Civil também, tá? Mas voltando aqui para o nosso de empreitada que eu estou colocando para vocês, o que nós temos de objeto aqui, pessoal, é uma obra. A gente quer uma obra certa. Então, nós buscamos aqui mais uma vez um contrato de resultado, tá bom? Então, o que significa aqui? Nós podemos citar, evidentemente, representante comercial. Representante comercial é um exemplo clássico que nós temos. Parceiros, meeiros, todos esses podem ser considerados, então, como espécies de trabalhadores de natureza meramente como autônoma, tá ok? Isso é mais uma observação. Eu até antecipei para vocês aí a redação do artigo 442B da CLT. Olha na tela mais uma vez. O 442B, pessoal, ele fala para nós que a contratação do autônomo, cumprindo todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da nossa CLT. O que nós podemos falar aqui, pessoal? Nós podemos falar aqui que a grande novidade que nós tivemos com a reforma trabalhista, sem dúvida alguma, é a legitimação do contrato de trabalho de autônomo. Sim, ele legitimou isso para nós. Por quê? Porque nós podemos falar que o autônomo, a partir dessas alterações normativas, ele vai poder exercer qualquer tipo de atividade dentro da empresa, tá bom? Então, por quê? Por que ele fala isso? Olha só a leitura. Ele fala que ele, com ou sem exclusividade, ele, desde que cumprindo os requisitos, ele pode exercer todas as atividades. Nós podemos dizer aqui que, então, ele pode ter exclusividade ou não, ok? E outra coisa que eu quero falar para vocês, aproveitando esse artigo na tela, é que esse elemento da CLT, ele é um artigo muito polêmico, tá? Por que é um artigo muito polêmico? Porque muitos doutrinadores entenderam que ele é uma clara tentativa de afastar uma hipótese de caracterização de relação de emprego por meio do princípio da primazia da realidade. Porque ele fala o seguinte: cumprindo requisitos formais, afasta-se os requisitos do artigo 3º da CLT, que fala da relação de emprego. Ora, então se eu fizer você cumprir todos os requisitos de lei, de papelzinho, de contrato, disso, daquilo, é o suficiente, portanto, para que você não seja caracterizado como um trabalhador da minha empresa? Ora, é o que dispõe a lei para nós. Então, esse artigo ele é um pouco perigoso, porque ele fala que se você tiver os requisitos formais, afasta qualquer requisito da nossa relação de emprego, tá ok? É muito importante destacar esses preceitos que eu coloco para vocês, tá bom? É um flagrante? É um flagrante. É crítico? É crítico, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, aproveitando essa ideia. As bancas examinadoras, elas têm compreendido também sobre as polêmicas trazidas por base nesse artigo da CLT. Porque ele fala para nós que das características que nós temos em relação ao trabalho de autônomo, ele cai por terra qualquer aplicação de princípio protetivo quando se tem um autônomo com os requisitos formais, ora que os requisitos formais afastam a relação de emprego do artigo 3º. É inconcebível a gente compreender essa ideia. Reitero para vocês, se eu tenho tudo no papel, é o que basta para eu não ser caracterizado empregado. Então, o que acontece? A empresa contrata todo mundo como autônomo, dá ordem, exerce todos os requisitos do artigo 3º, do artigo 2º da CLT, mas nenhum trabalhador vai poder pedir 13º, férias, seguro-desemprego. Por quê? Porque eles têm contratinho formal, eles cumprem todas as formalidades estipuladas pela lei. Tem cabimento isso, pessoal? Não tem cabimento isso, evidentemente. É uma afronta que nós temos ao direito dos trabalhadores, tá bom? Para a gente dar continuidade, eu quero falar para vocês de uma outra forma que nós temos de relação de trabalho. É uma outra espécie. Então, nós já falamos da relação de emprego, do autônomo, que é uma outra espécie também. E agora, eu passo a falar para vocês
do trabalho eventual. Então, olha só que interessante. Nós podemos descrever que eventual é aquele trabalho, como o próprio nome já diz para nós, que ele não se enquadra no conceito de trabalho não eventual, ou seja, de trabalho habitual. Significa que aquele trabalho que é feito de forma bem esporádica, de forma aí bem avulsa. Então, olha só na tela que eu coloco para vocês. Quando a gente falar de trabalho eventual, nós podemos dizer que há uma descontinuidade na prestação de serviços, tá bom, pessoal? Nós podemos dizer aqui que não há uma permanência com ânimo definitivo. O que significa isso para nós, pessoal? Significa que o trabalhador, ele vai lá, presta um trabalho de forma esporádica, pronto, acabou, e não se fala mais em relação. Realizando o ato, acabou ali, cai por terra qualquer vínculo que possa existir entre as partes dessa relação. Outra coisa que nós podemos destacar como característica, que eu vou colocar para vocês, é o seguinte, é o que nós denominamos, pessoal, como não fixação jurídica, deixa eu colocar, não fixação jurídica a uma única fonte de trabalho. O que significa isso para nós, professor? Significa que no caso do trabalhador eventual, ele vai prestar trabalho para várias empresas. É descontínuo, ele presta hoje aqui, à tarde ele está em outro local, de manhã ele vai para outro canto, semana que vem ele está em outra situação, em outro local. Não há essa permanência, não há um caráter definitivo que nós temos que considerar. Tanto que esse caráter não definitivo, essa rapidez que nós temos, ela traz para nós a próxima característica do trabalho eventual. Qual seja, pessoal? É ter uma curta duração e além do mais, o trabalho ser condicionado a um evento certo. O que significa isso para nós? Você fez o que tinha de fazer, rala, cai fora, sai dali, porque dali não te pertence. É um serviço, é uma única situação que nós temos como característica. Além do mais, posso colocar para vocês como característica, evidentemente, é o seguinte, nós temos que considerar que a natureza do trabalho, ela tende a não corresponder ao padrão dos fins normais de empreendimento de Luca. O que significa esse trem para nós que você está falando sobre o trabalho do nosso eventual? Então, olha só, quando nós falamos do eventual, ele tem essa condição do quê? De ser um trabalho único, explícito, característico. Então, o eventual, ele tem todas essas características em razão dessa situação meramente descontínua, rápida, que tangencia a sua prestação laboral. Isso que nós acabamos de falar, reitero para vocês, foi o trabalho eventual. Tá bom? Mais uma relação de trabalho que eu trago para vocês. Tá? No próximo bloco, nós vamos estudar uma outra modalidade de relação de trabalho, ou seja, nós vamos falar de avulso, vamos falar aí também de outros tipos fundamentais para os seus estudos, para a sua compreensão. Voltaremos em um clique de mouse.